Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia para você! Por que a indústria brasileira de carnes, uma das maiores do mundo, ainda tem dificuldade para controlar o custo de produção? José Antônio Ribas, nosso comentarista, vem analisar com a gente. Na previsão do tempo, vamos saber como será a primeira semana de novembro. Destaque para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tem muito mais informação para você, é claro. Vamos juntos aí na próxima meia hora? Vamos começar agora. A avicultura de corte consome 22 milhões de toneladas de milho por ano, segundo uma estimativa do Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. Não precisa de muita matemática para saber o quanto está pagando e como na relação de troca pela carne vendida o lucro está baixo. Por isso, a indústria já anunciou que vai desacelerar e, por mês, deve deixar de demandar 140 mil toneladas de milho, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Também não precisa de muita análise para perceber que quando uma ponta da trama está solta, sem apoio político para lançar estratégia de organização, o agronegócio perde e, como é tão importante para o país, os brasileiros têm prejuízos. Vem aí o que podem chamar de inflação da carne, mas não se deixe enganar, não é só isso. É falta de entendimento ou até de interesse e entender que mesmo em economia de livre mercado, às vezes é preciso controle para prevalecer o equilíbrio, a sustentabilidade dos negócios. E só o que avalio por hora isso, mas vamos entender um pouco mais com quem entende realmente, né? José Antônio Ribas, nosso comentarista, um bom dia para você. Bom dia, Pablo, e bom dia a todos os produtores que nos escutam no Brasil todo. Pois é, Ribas, até a gente via aí numa entoada aí durante o ano, né, de produção muito boa, as exportações muito boas, e de repente a gente tem agora essa situação que tem que segurar um pouquinho, né, por conta do custo de produção. Parece até um problema diante de toda a grandeza que esse setor tem, né, um problema que quase que não deveria existir. Mas por que a indústria vai fazer isso? Veja bem, nós viemos de um ano 2020 já super desafiador, com toda a pandemia, que já falamos várias vezes aqui juntos, né, sobre isso, todos os desafios que a pandemia nos trouxe. E agora, encerrando o ano, enfrentamos esse desafio das cotações do grão, muito embalados pela cotação de dólar, também por um movimento, vamos dizer assim, um certo teor especulativo com relação às estiagens, que o Brasil vem sendo assolado aí, mas enfim. O grão, tanto milho quanto soja, tiveram acréscimos nas suas cotações, se nós voltarmos para o início do ano, na casa de 300% a 500% de aumento nos seus valores. Isso repercute diretamente no custo de produção animal, porque eles são os grandes ingredientes que constituem a ração dos nossos plantéis. Então, o setor se vê obrigado, pela dificuldade de repassar esse custo ao consumidor, se vê obrigado a recuar nas suas produções. Isso, de maneira direta, também impacta no consumidor, porque menos oferta de carne no mercado irá gerar, pela simples questão da oferta e demanda, uma inflação de carne, como você colocou. Então, eu tenho dito reiteradas vezes, né, Paulo, que o Brasil precisa urgentemente de uma estratégia de longo prazo, com políticas claras, para que a gente priorize o abastecimento interno, priorizem as cadeias de produção de proteína, que são geradoras de riqueza e de emprego, e sob hipótese alguma nós estamos falando de tirar a margem do produtor de grão. Que bom que o produtor de grão está conseguindo boas margens, está conseguindo bons lucros, boas safras, excelente isso. O que não pode é o mercado externo vir buscar o grão no Brasil, se apropriar do nosso grão, que para eles é barato, por conta da moeda, por conta do dólar, e nós temos que pagar um custo tão alto e o nosso consumidor ficar com o ônus de toda essa conta.
Isso se chama estratégia de segurança alimentar. O Brasil precisa urgente de uma estratégia para que a gente possa ter segurança, ter previsibilidade e ter um futuro mais assertivo e menos oscilante como a gente está vivendo agora. O risco que se tem, né, Pablo, é de a gente viver igual 2012, onde empresas fecharam as portas e não conseguiram sustentar as suas produções por conta do custo do grão. Porque, perdão, até, mas aproveitando o teu gancho aí, até por conta dessa situação de seca agora, então pode ficar ainda mais cara a ração no ano que vem, né? E aí o que a indústria vai fazer? Recuar de novo? Aí realmente fica insustentável, né, Ribas? O recuo não resolve o problema. Pois é. O recuo pode amenizar, né, Pablo? Mas ele não resolve o problema. E outra, a conta invariavelmente vai acabar estourando na ponta do consumidor. E aí, o setor que veio se preparando para crescimento, que veio se preparando para abastecer, para deixar o mercado interno forte, para que possamos ser fortes também no mercado externo, talvez passará por um ano 2021 de muita dificuldade de disponibilidade de proteína. Mas, Ribas, até você citou aí, né, e eu também, de vez em quando, puxo aqui também esse assunto da estratégia, até de segurança alimentar, da gente ter, então, essa matéria-prima à disposição, né, do setor de proteína animal. Você acha que as conversas, elas têm evoluído nesse sentido? O governo tem entendido mais ou a situação a mesma de anos atrás? Como eu tenho dito também várias vezes, aí, nós temos uma ministra muito sensível e muito proativa em buscar as alternativas. Nós reconhecemos, não são soluções fáceis, tampouco são soluções rápidas. Envolve muito mais do que um ministério, envolve o Ministério da Economia, envolve relações comerciais, envolve muitas variáveis. No curtíssimo prazo, a equação é difícil de ser resolvida, mas somando o que o setor tem buscado de alternativas, e via BPA temos feito inúmeras discussões, buscando a inteligência que existe dentro do Ministério, buscando a soma de tudo isso, eu tenho certeza que a gente vai achar alternativas por curtíssimo prazo, que é resolver o problema que já está na mesa, e que a gente possa criar estratégias para que a gente não enfrente novamente, ali na frente, novas ondas como essa, ou pelo menos que o setor, que o sistema fique um pouco mais protegido. Porque tem uma questão muito simples nisso tudo, Paulo. Toda vez que nós exportamos proteína, nós agregamos muito valor ao nosso produto de venda, geramos emprego dentro do país, a riqueza fica dentro do país, o emprego fica dentro do país. Então, uma estratégia como essa, ela é inteligente sobre todas as óticas. Ganha o produtor de grão, que continuará tendo seu mercado, ganha toda a indústria que continuará produzindo e acessando mercados, ganha o governo, que vai ter mais dinheiro ainda em exportação, e ganha a sociedade, porque continuará podendo comer proteína de uma maneira mais acessível. Então, para isso nós precisamos, mas essa é uma solução de médio e longo prazo. No curtíssimo prazo, nós precisamos tirar da frente, vai ser com redução do alojamento, importação de grãos, a busca de algum regramento urgente para o setor, para que a gente não tenha 2021 com fechamento de portas de indústria, que seria uma catástrofe para a economia nacional. Vamos ver, esse é o momento, quem sabe, né, Ribas? Vamos juntos fortes aí. Com certeza, essa é a expectativa de todos e estamos trabalhando fortemente para isso. O setor está com essa agenda como prioridade para a gente buscar soluções para isso. Um bom trabalho então, novidades, traga para a gente, por favor. Com certeza, um grande abraço. Um abraço, até mais. Agora vamos à previsão do tempo, então atualizar, né? Bom dia, Kelly. Bom dia, Pablo, bom dia a todos. Pois é, a gente vai ter uma redução nos volumes de chuva aí nessa primeira semana aí de novembro, principalmente na região sudeste, ou melhor, na região sul e parte da sudeste. Sudeste ainda em Minas e em alguns pontos a gente ainda vai ter chuva mais significativa, mas como um todo a gente tem uma redução dos volumes de chuva. E eu separei o mapa para a gente dar uma olhadinha, começando pela região sul. Olha só, Pablo, a gente tem poucas nuvens na região sul aqui, então a gente significa que não vai ter chuva muito significativa nos 3 estados. Olha aí, aonde vai chover? Vai chover mais na costa leste, que é no litoral, não são nas áreas produtoras, não são nas áreas de granja, então onde vai chover um pouco mais. A boa notícia é que a temperatura fica um pouco mais amena. A gente, nessa semana pelo menos, não tem aquelas temperaturas tão altas, chegando a quase 40 graus que a gente teve. Vai subir um pouco mais a temperatura, vai ficar em torno ali dos 30 graus, mas não tão forte como a gente teve nos últimos períodos aí. E olha aí, 4 de novembro a 8 de novembro, continua aqui, chuva um pouco mais na costa leste, mas mesmo assim não é uma chuva muito volumosa.
E aí a gente dá uma olhadinha no próximo período, olha aí vai chover um pouquinho mais no Rio Grande do Sul, vai atingir um pouquinho mais ao norte, mas olha aí, são pancadas de chuva, viu, Pablo? A gente nem pode dizer que é uma chuva muito forte, aí no máximo 10 milímetros, né? A gente fala aí quando chove 10 milímetros, praticamente apenas uma garoa, uma chuvinha fraca ali. Já ajuda um pouquinho na umidade, mas é pouca chuva. Vamos para a região sudeste para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar aí o próximo período? Olha só, a gente continua com chuva, principalmente em Minas Gerais, mas Espírito Santo e Rio de Janeiro também recebendo pancadas de chuva e com possibilidade aí também de algumas tempestades no fim da tarde. O sol vai aparecer ao longo do dia, o pessoal que está plantando a soja principalmente aí vai estar beneficiado, mas no final do dia tem previsão de chuva. Em São Paulo, Pablo, como a gente pode observar, a gente tem uma redução aí nos volumes de chuva, o sol vai aparecer, vai chover mais no fim da tarde. Olha só, Minas Gerais ainda com volumes até 30 milímetros, Espírito Santo também. A gente avança mais um pouquinho, aí nesse período aqui de 9 de novembro a 13 de novembro, a chuva vai ficar mais concentrada aqui no leste e sul de Minas Gerais, ali vai pegar principalmente a região de Uberaba ali, que é produtora, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de chuva. E agora a gente vai para o centro-oeste, para a gente finalizar, dar uma olhadinha como é que vai ficar o próximo período. Olha aí, o sol vai aparecer nos 3 estados e vamos ter pancadas de chuva. Nada muito volumoso também, tá, Pablo? Olha aqui, a gente pode observar aqui, a gente está prevendo que vai ter algumas pancadinhas, mas o sol vai prevalecer e as temperaturas voltam a subir ali em todo o centro-oeste. Para a gente encerrar, como é que vai ficar aí a previsão de 4 de novembro a 8 de novembro? 30 milímetros mais ao norte aqui de Mato Grosso, mas a gente vai ter algumas tempestades também em Mato Grosso do Sul, tá? Não é nada volumoso, mas vem aí também algum risco de tempestade. E aí no próximo período, 9 de novembro a 13 de novembro, ó, reduz bastante aí. Então a primeira semana de novembro, Pablo, que a gente tinha conversado que a gente teria, né, um pouco mais de chuva, não está se configurando isso. De uma forma geral, a gente pode observar que tem menos chuva aí em boa parte do país. Só o sudeste, principalmente ali na região de Minas Gerais, Espírito Santo, que a gente vai ter um pouco mais de chuva, mas sul, sudeste e centro-oeste como um todo, com menos chuva aí, pelo menos nesses 10 primeiros dias de novembro. Tocantinenses geralmente tem uma chuvinha, até aqui não, mas antes você mostrou, né? E o pior é que eles nem plantam por agora, vão plantar no ano que vem, né? Não. Só, eles demoram bastante, né? Não, eles já estão começando o plantio, já estão começando o plantio da soja ali em algumas regiões, então Tocantins, eles, né? Maranhão. E aí ali a gente vai ver um pouquinho mais de chuva a partir do próximo período, né? Como a gente está em período ano aí e safra de laninha, a gente tem o tempo mais firme no sul, como a gente pode observar, e vai ter mais chuva ali no Mato Piba aí para os próximos períodos aí. Mas por enquanto ainda agora a chuva reduziu um pouquinho, choveu um pouquinho semana passada e essa semana a gente tem uma redução dos volumes de chuva. Certo, obrigado. E como sempre, mesmo tom sem querer. A gente está sempre meio combinando sem combinar, né? É a sintonia aí. Pois é. Obrigada, Pablo. Obrigado, até. Amiga. Tchau, até. gente. A gente se vê. 2 frigoríficos, um da Dinamarca e outro do Canadá, ambos de carne suína, suspenderam voluntariamente as exportações para a China. A informação é da alfândega chinesa. As 2 empresas não teriam informado o motivo da decisão e nem quando retomariam. Não é a primeira vez que frigoríficos adotam a medida, que pode ser de precaução contra a Covid-19. Daqui a pouco vamos conhecer o sistema de biossegurança nos incubatórios de ovos, que são super modernos. A Júlia, nossa repórter, foi lá conhecer só para mostrar pra gente. Vai ser legal, hein? Mas antes, tem recado aí que vem direto de uma propriedade. Vamos ver. Olá, nós somos da Central de Incubação da Seara, unidade no Porão. Estamos aqui hoje reunidos porque nossa missão é produzir alimento para o Brasil e o mundo. Não saia do seu sofá, fique aí, porque Milhares Integrados volta já! Falei que era rápido, já estamos juntos de volta. E quem também gosta assim muito da gente, que fica com saudade da TV, participa também pela internet, pelo Instagram. Olha só, quem postou foto com a hashtag Ligados e Integrados. Tá aí a Ana Carla, trabalhando ali, toda faceira, sorridente, hein, Ana? Bom trabalho aí para você. A biossegurança é um dos cuidados de maior importância na pecuária. Está presente em todas as etapas da cadeia. Na avicultura, começa já no incubatório.
A Júlia Fabbri foi conhecer um incubatório muito moderno para mostrar para a gente. Vamos ver? Oi, gente! Vocês podem até estar achando estranho me ver assim de cabelo molhado, sem maquiagem, mas se não fosse desse jeito, o Sandro, que é sanitarista, não teria deixado a nossa equipe de reportagem entrar aqui no incubatório de frango de corte em Sidrolândia. Sandro, até você que trabalha aqui no incubatório tomou banho também. Isso mesmo, Júlia. O banho é o procedimento no qual todo funcionário que entra para iniciar a jornada de trabalho tem que passar pelo banho. Tá? Isso todos os dias, tanto na entrada quanto na saída. Vestir a roupa especial, calçado especial, né? Perfeito. Toda a roupa que vem, quando a pessoa sai da casa, da residência dela, e vem para o incubatório, ela tira essa roupa e deixa na área suja do vestiário. E nada de brinco, relógio, pulseira, isso porque qualquer material pode carregar vírus e bactérias, mas os equipamentos indispensáveis, como a nossa câmera, passam pelo fumigador. Aí sim podem ser usados na área interna do incubatório. Exatamente, a gente não consegue pensar em sanidade ou almejar sanidade, a ausência de doenças, sem se ter uma limpeza e zelar por ela a todo e qualquer momento dentro do processo do incubatório. Quantos ovos vocês recebem aqui em média por dia, por mês? A quantidade de ovos recebidos é em torno de aproximadamente 240 a 250 mil ovos dia. Tá? No total do mês, isso dá em torno de 6 milhões e 200 mil ovos. Esses ovos também passam por um processo, não aqui no incubatório, mas desde lá nas granjas de matrizes, por um processo de desinfecção e seleção dos ovos. Somente vem para o incubatório, para a incubação, ovos que são aptos para tal. Tudo é planejado. Os procedimentos de biosseguridade na produção de frangos começam antes mesmo dos pintinhos nascerem. A gente vai conhecer alguns desses processos na prática, mas antes, é claro, higienizar as mãos com álcool em gel e as solas dos sapatos no pé dilúvio. Todos os ovos recebidos são avaliados, precisam apresentar características perfeitas. Na própria casca, a gente já encontra informações registradas. Quando as galinhas botaram os ovos, de qual granja eles vieram. Assim, se por acaso algo não correr bem, dá para identificar a origem de cada um e investigar o problema. Tem que estar tudo limpo de forma sistemática. Pequena sujeira, por pequena que seja, pode representar um risco de contaminação de um processo de um dia para o processo do outro dia, ou seja, pode estar perdurando uma contaminação durante o processo, de um dia para o outro, e é exatamente isso que a gente não quer e não pode ter. Então a limpeza, a desinfecção, ela tem que ser sistêmica, qualquer gotinha de sujeira não é tolerável. Para contribuir também, são feitas inúmeras coletas de material que a gente remete para os laboratórios justamente para monitorar o nível de eficiência desse processo todo, tanto de lavagem, limpeza, quanto da desinfecção. Novamente, os ovos passam por uma seleção. Uma máquina remove os que não possuem embriões viáveis. Ainda dentro dos ovos, os embriões são vacinados contra marek e outras doenças. A vacina é injetada no líquido amniótico e é absorvida pelos embriões. Com máquinas modernas, é possível vacinar um grande número de ovos ao mesmo tempo. Então, além de tudo, é um procedimento muito prático para vocês, graças à tecnologia, né? Perfeito, Júlia. Assim, ele é rápido, tá? Ele é seguro, tá? Do ponto de vista sanitário, porque além da perfuração da casca do ovo que a máquina faz através de uma agulha, no momento que ela perfura e injeta a vacina, ela ao mesmo tempo ela também injeta um desinfetante para poder desinfetar aquela perfuração e consequentemente não deixar que uma contaminação entre de fora para dentro do ovo, consequentemente não deixa contaminar o embrião. E finalmente, logo ao nascer, mais uma dose de vacina. Essa deixa os filhotes assim, pintadinhos. A gente está vendo aqui o procedimento da vacina por spray. Qual é essa vacina? Essa vacina é uma vacina que visa a proteção das aves contra uma doença chamada bronquite infecciosa das aves. Tá?
é uma doença endêmica nas granjas de frango de corte, aliás, em todas as granjas de avicultura. O que a gente precisa, por ser endêmica essa doença, a gente precisa imunizar as aves, através do processo de vacinação que a gente está vendo aqui. Esse vírus dessa doença, ele se multiplica no trato respiratório das aves. Então eu não poderia estar usando essa vacina via ovo, conforme a gente viu, porque não terá o efeito que a gente espera de proteção da ave para com a doença em questão. E por que esse corante vermelho? Esse corante vermelho, ele tem duas finalidades. A primeira finalidade é para que a gente possa ver qual o pintinho que recebeu a vacina. Claro que o processo ele tende a aplicar em todos os pintinhos, porém, acaba que algum outro pintinho não recebe a vacina, não tem o contato. A cor vermelha, a segunda finalidade, é porque ela é atrativa aos pintinhos. Então, quando um pintinho vê o outro com o corante vermelho, ele acaba ficando curioso, bica o outro pintinho, absorve as gotículas da vacina que estão sobre ele e acaba se autovacinando também. Todos os pintinhos são imunizados. 100%, Júlia. Nós temos vacinas que elas são obrigatórias, inclusive pelo Ministério da Agricultura, a se fazer. É o caso da vacina de Marek. As demais, elas são para quê? Para visar o bem-estar animal, a proteção contra as doenças que estão lá nas granjas de frango de corte. Então esse pintinho precisa ir protegido daquele incubatório para lá. Além do que, ele também carrega internamente no organismo dele uma proteção que ele recebeu do ovo em si, da galinha, da mãe dele, lá das granjas de matriz. E essa qualidade, ela é visada para quê? Ela é visada para justamente garantir a segurança alimentar para os consumidores, para nós consumidores. Ao chegar na granja, ele tem toda a condição para crescer, evoluir, se transformar num frango de corte, com todas as características desejáveis para o abate. A gente viu vários processos sendo realizados no incubatório. É bastante complexo, né? Mas essa é apenas uma das etapas do ciclo de produção. A etapa final, eu diria para você que ela finaliza no frigorífico. Tá? Por onde houver ovos, matrizes, pintinhos, frangos, abatedouro, tem que estar presente o processo de limpeza, desinfecção e barreira sanitária. Que legal, obrigado, Júlia. E agora vamos conhecer mais uma daquelas histórias em que o produtor rural resolveu se transformar em um empresário rural, ao se unir ao sistema de integração. Eu sou o Carlos Eduardo Maia, somos integrados à Seara de Santo Inácio e o nosso núcleo fica aqui em São João do Caiuá. Eu sou a Vanessa, eu cuido da parte de gestão interna dos aviários. E a gente está na avicultura de corte desde 2016, quando alojamos o nosso primeiro aviário. Em 2014, analisando o cenário econômico, analisando os setores ligados ao agronegócio, a gente chegou à conclusão de que o frango era um bom negócio. A gente é de uma família de produtor rural, a gente trabalha com pecuária, agricultura e hoje a avicultura é o nosso principal negócio da família. Começamos alojando 140 mil aves, 2 anos depois partimos para 320 mil aves e hoje a gente está em construção de mais um núcleo de mais 4 aviários para totalizar 500 mil aves. Analisando todo esse mercado, a questão da agricultura, a questão da produção da proteína animal, junto com a Seara, que ganhou o mundo, sendo uma das grandes exportadoras de proteína animal para o mundo, a gente apostou firme na agricultura e continua apostando. A gente está crescendo junto com a integração com a Seara, apostando na seriedade da empresa e acreditando de que a proteína animal de frango deve chegar à mesa de todos os consumidores do mundo através da qualidade do produto que a gente tem e da seriedade que a Seara nos passa através dos seus técnicos, através do valor humano que a Seara tem com seus funcionários e traz aqui para dentro da granja. Estamos otimistas em relação ao futuro da agricultura de corte.
Viu só, o Carlos e a Vanessa estavam até numa postura ali de empresários, né? Fez um discurso bonito, hein, Carlos? Sucesso para vocês aí. E o programa de hoje fica por aqui, mas você sabe, todos os dias estamos juntos, então, no Canal Rural às 11h30 da manhã e no canal do Criador às 7h. Também nos siga nas redes sociais. Agronegócio, esse é o canal. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.